Alléluia. Amen. Je vais rendre grâce à Dieu pour ces merveilles dans ma vie. Amen. Depuis de cette année 2024, c'était un peu difficile pour moi. J'avais des problèmes de la tension. Je faisais des migraines, je ne dormais pas. J'étais là la nuit, la journée. C'était difficile pour moi. Mais par la grâce de Dieu, les prières que nous faisons ici chaque mercredi avec le pasteur, tous les membres de l'église, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Ça fait plus de 6 mois que je n'ai plus ces choses-là. Ça me fait bien pris. Parce que je dis vraiment cette année que je puisse terminer l'année avec la joie. Je vais encore rendre grâce à Dieu. Aujourd'hui, c'est le 17 novembre. C'est mon anniversaire. Je vais dire ceci. Un jour, j'étais là avec Pasteur Josué, le mercredi. Je lui disais, Pasteur, la Béninga na Congo, vraiment, na quartier, na place, na collé là qui. Maman, ça n'a pas nous, c'est pas ça, c'est pas pour faire vraiment, c'est une grâce. Yes. Pasteur a dit à la Myriam, Dieu est bon, donc on va agir. C'est qui reste, jamais on va aller. Wow, alléluia. Gloire à Dieu, la grâce de Dieu, vraiment. Quelque chose vraiment de unique. Quelqu'un d'autre, s'il vous plaît? Quelqu'un d'autre? La sœur Bélange, quand elle passe, c'est la sœur Bélange. Je sais pas de quoi, je suis un peu malade. Alléluia. Je voulais remercier, je voulais témoigner pour ce qu'il a fait. J'avais un projet en tête et mon projet, ça m'a coûté beaucoup d'énergie, beaucoup de sous, ça m'a coûté beaucoup de choses. Et c'était compliqué un peu. Et pendant la réalisation du projet, j'étais à la recherche d'un local. Et le local, pour l'avoir, c'était compliqué parce que vu que c'est une création d'entreprise, les propriétaires, ils n'étaient pas trop chauds à me donner cette chance-là. J'avais visité un local vers la Part-Dieu et j'ai visité le local, il était bien. Et après, quand on est sorti, j'ai demandé les papiers à fournir et tout ça. Quand il m'a passé la liste, vu que c'est une création, ça demandait énormément de papiers. Donc du coup, ça m'avait vraiment fatiguée. J'en avais même pas en ma possession. Après, quelques jours après, annonce, le même local, mais c'est une autre agence. Donc, propriétaire à local, voilà, a déposé qui annonce dans pas mal d'agences. Donc, du coup, mes canaux, ils vont me demander les mêmes papiers. Mes équipes, rendez-vous, on est parti. On est parti. On a salé comme si j'avais pas vu le local alors que c'est Nathalie qui en déjà. J'ai fait comme si c'était la première fois et tout ça. Quand on est sorti, il m'a dit oui, je vous envoie tout ça dans la foulée, enfin tous les papiers dans la foulée. Comme ça, après, au réunir, on sort et au Tini là. J'ai dit ok. Et lui, quand il m'a envoyé les papiers, la bien guillé et tout ça, mais papier, j'ai pas en ma possession, on fait comment? Le reste, faut filer, ok. Je dis ok. Je suis rentrée, et il manquait encore des papiers, on a déposé la retour. J'ai envoyé. Dans la team déliée, la dame propriétaire et locale, elle n'est pas ici. Elle habitait ici, mais a déménagé, donc elle est à 3 heures de Lyon. Mais elle est au Salango en visio. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. On est parti pour la visio. La dame, vu que c'est une création encore, elle était un peu hésitante. Donc du coup, Moutouana ou Asalenga visite, c'est la seule personne
il avait pris le temps de bien m'expliquer les choses. Tout le temps à faciliter la tâche en fait. Compliqué, mais avec lui ça s'est passé. C'était vraiment beaucoup plus simple. Et pendant le rendez-vous, moi ça a été compliqué. Et maman, monsieur Rocher, voilà, a eu le relais. Oui, mais la dame elle a eu mon assurance non rebouée. Après elle a dit oui, je vous rappelle dans 48 heures pour aller sa bilan si c'est bon ou pas. Après 48 heures après, elle a rappelé à lui que oui, elle a parlé avec son mari. Son mari, il est prêt. Il a fait sa chance que Naz va local voilà. Après, oui, mais le local, il coûte, ils ont quand même le loyer, ils ont quand même un peu élevé. C'est pour le loyer, c'est même pas un problème. Le problème, c'est le local. Je trouve le local, après le reste, c'est moi qui gère. Alors, ok. Tout solo, et tout ça. Et après, rappelez, on vous accorde le local. On vous accorde le local. Et puis voilà. Donc là, j'ai eu le local. Là, d'ici là, les travaux, ils vont commencer pour faire mon barbershop. Donc, à partir de dans une boss lady. Comme dirait le bishop Guélin, oh ma fruit à visitation divine. Amen. Moi aussi j'ai un témoignage. Parce que à chaque fois que Dieu fait quelque chose dans la vie de son enfant, il faut rendre gloire à Dieu. Moi, durant l'année, j'avais passé mon permis. La première fois, je l'ai passé une fois. La première fois, je l'ai raté. J'étais très stressé. J'avais pas mis totalement ma confiance en Dieu. La déjà qui confiance plus dans ma capacité que pas en Zambé. Et je l'ai pas eu. La deuxième fois, quand je suis allé y passer, j'ai dit à Dieu, moi, j'ai mes capacités, mais Seigneur, je veux que toi, tu sois mon conducteur, même lorsque je passerai mon examen. Et lorsqu'on a prié, j'ai commencé à prier. C'est pour cela que je vous dis que lorsque vous demandez quelque chose à Dieu de tout votre cœur, il vous le donne. Parce qu'il y a le oui et amen. Amen. Et lorsque j'ai demandé à Dieu, j'ai dit Seigneur, tu sais à quel point c'est important pour moi. Tu sais à quel point je veux obtenir cet examen. Avec l'aide des pasteurs, j'ai pu obtenir mon permis de conduire mardi passé là, qui était cette semaine. Et je vous dis, la visitation divine est présente dans la vie. Je suis permissier, officiel, et qu'un ami était carbo. Alléluia. Comme je dis, nous courons vraiment derrière le temps. Nous allons directement passer au moment de la prédication. Aujourd'hui, c'est une personne spéciale qui prêche aujourd'hui. C'est vraiment une personne spéciale, tout droit venue de quelque part, la fonction est vraiment particulière. J'aimerais que nous puissions accueillir chaleureusement, avec des acclamations et des cris de joie, le frère Évangile, ici présent Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Tu viens dans la joie, dis avec moi, hey Yahweh. Hey Yahweh. Encore, hey Yahweh. Hey Yahweh. Gloire à Dieu. Amen. Ok. Comme notre frère a déjà dit, je suis le frère Évangile Martin Vossi. Et je vis en Allemagne. Je suis le petit frère de Dr Milton et aussi le fils spirituel de Dr Milton. Ok, maintenant je vais rapporter. Ok, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Je suis très heureux d'être ici avec vous. Na verdade, passamos um bom tempo juntos. Nous avons passé un bon moment ensemble.
Agora, hoje é o último dia de estar aqui. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour. Por isso, agradeço o Senhor pela oportunidade que deu. C'est pour cela que je rends grâce à Dieu pour l'opportunité. Agradeço também ao pastor pela oportunidade que me deu. Et je remercie aussi les pasteurs pour l'opportunité qu'ils E m'ont donnée. também a esposa do pastor pela oportunidade que me deu de estar aqui. Mais aussi à la femme du pasteur pour l'opportunité. Na verdade, hoje não era meu dia de pregar, Aujourd'hui, ce n'était pas mon jour, ce n'était pas prévu que je. mas quando ela notou que vou voltar, Mais quand elle a vu que j'allais rentrer, então ela disse que abençoa o povo pela última vez. elle m'a dit, bénis Amen. le peuple pour la Então dernière vamos aplaudir pela vida dela. Ok, agradeço também a equipa musical. Je remercie aussi l'équipe musicale. Agradeço toda a igreja que está cá presente. Je remercie toute l'église ici présente. Porque se vocês não estivessem cá, Parce que si vous n'étiez pas là, na verdade eu não poderia pregar nas cadeiras. je n'allais pas prêcher les chaises vides. Mas através de vocês estou aqui a pregar. Mais je suis ici en train de prêcher à cause de vous. Por isso aplauda mesmo para a tua vida também. Amen. Là, tu peux applaudir aussi pour ta vie. Agradeço ao meu irmão pelo bom trabalho que está a fazer. Je remercie mon frère pour le travail qu'il est en train de faire. Na vez passada eu ouvi como estava a fazer a pregação. La fois dernière, j'ai vu comment il préparait la prédication. E hoje lhe vi como está a moderar. Et aujourd'hui, je l'ai vu en train de modérer. O Dr. Milton havia me dito que este trabalho que está a fazer o pastor Josué. Le docteur Milton avait dit que ce travail, c'est le pasteur Josué qui est en train de le faire. Então tem que honrar muito a vida do pastor Josué. Alors, il faut vraiment Amen. bénir la vie du pasteur Josué. Vocês têm esta oportunidade Vous avez cette opportunité de alguém que tem um tempo para vos ensinar. d'avoir quelqu'un qui donne son temps pour vous apprendre. Nós, na verdade, quando começamos, Nous, quand on avait commencé, tivemos que ligar o Dr. Milton no telefone para perguntar algumas coisas. on devrait appeler au téléphone pour demander quelque chose. Mas vocês têm alguém próximo de vocês Vous avez quelqu'un qui est là que está présent, a deixar a família qui laisse sa famille para tomar conta de vocês. pour prendre soin de vous. Então, cada vez tem que honrar a vida dele. Alors, à chaque fois, il faut bénir sa vie. Porque vocês são a igreja da manhã. Parce que vous êtes l'église de demain. Os pastores estão a crescer. Les pasteurs sont en train de... Então, as pessoas que vão pregar a igreja amanhã são vocês. C'est vous qui allez prêcher la Então, vamos nos concentrar mesmo na obra do Senhor. Nous devons nous concentrer dans l'œuvre du Seigneur. Amém? Ok. O nosso tema grande que estamos a falar, Notre grand thème que nous parlons. nós estamos a falar sobre a visitação divina. Nous parlons sur la visitation divine. A primeira vez que eu preguei aqui, La première fois que j'avais prêché ici, eu preguei sobre o encontro divino. j'ai parlé de la rencontre divine. Eu até nem sabia que o tema do ano é encontro divino. É a visitação divina. J'ignorais complètement que le thème de l'année c'était la Mas o visitation Senhor divine. queria para nós falar sobre o encontro divino. Mais le Seigneur voulait que je puisse parler de la rencontre divine. Mas hoje, Mais aujourd'hui, o tema que tenho le thème que je vous é apporte, a graça sem limite. c'est la grâce sans limite. Aleluia. A graça sem limite. La grâce sans limite. Ok. Primeiro vou dar significado da graça. Je vais d'abord définir la grâce Depois vamos fazer a leitura. et après nous allons lire la Bible. Quando estamos a falar sobre a graça, Quand nous parlons de la grâce, o que é a graça? c'est quoi la grâce? A graça é algo La grâce, c'est quelque que chose recebemos do Senhor que nous recevons du Seigneur sem o direito de receber. sans mérite. Nós recebemos alguma coisa do Nous Senhor recevons quelque chose du Seigneur sem merecer aquilo. sans le mériter. Aleluia. Muitos de nós pensamos La plupart de nous pensent que a graça que la grâce, é uma obrigatória, é uma obrigação. la grâce c'est un droit. Nós recebemos a graça. Nous recevons la grâce, Sim, oui, recebemos. nous recevons la grâce, Mas não merecemos. mais nous la méritons. Isso nós temos que saber. Nous devons le savoir. Então, por isso, não vamos brincar com a manifestação da C'est graça. pour cela qu'il ne faut pas jouer avec la manifestation de la Hoje em dia grâce. tem pessoas Aujourd'hui, il y a des gens que pecam qui pêchent e depois passa aqui.
Et après, il passe devant. Eu me lembro quando o Dr. Milton era muito pequeno. Je me rappelle quand j'étais petit, Mas quando eles começaram, quand les docteurs Milton ont commencé, só para fazer moderação, juste pour modérer, ele jejuava. ils jeûnaient. Só moderação. Sauf pour modérer, juste pour modérer. Mas hoje em dia tem pessoa Mais aujourd'hui, il y a des gens peca, qui pêchent depois passa aqui para pregar. et après ils passent devant. Estamos brincando com a graça. Nous sommes en train de jouer avec la grâce. Aleluia. Ok. A Bíblia vai nos mostrar no livro de Efésios. La Bible elle nous dit dans le livre d'Éphésiens, Vou ler somente, não precisamos escrever. Efésios 2, Éphésiens chapitre 2, 8 até 9. verset 8 jusqu'à... A Bíblia vai nos mostrar aí. La Bible nous montre, A Bíblia nos diz que, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Os ali sauver a cause e angolu car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, através da fé par le moyen de la foi em Jesus Cristo. en Jésus-Christ. Aleluia. Amen. Ok. Nisto nós podemos entender alguma coisa. Nous pouvons comprendre quelque chose là-dessus. A salvação que Jesus ofereceu ao homem Le salut que Jésus-Christ a donné à l'homme, é pela graça. c'est passé par la grâce. A salvação, Le salut, estamos a falar a morte de Jesus Cristo na cruz. nous parlons de la mort de Jésus-Christ. Através da morte dele é que nós, eu e você estamos salvos. Nous sommes sauvés par la mort de Jésus-Christ. Então, o trabalho que ele fez na cruz L'œuvre qu'il a fait sur la croix, é pela ça graça. a été fait par la grâce. Não é uma obrigação, Ce n'était pas un devoir, mas é pela graça. mais c'était une grâce. Aleluia. E graça é tudo que nós precisamos, La grâce est tout ce dont nous avons besoin, mas não merecemos. mais nous ne la méritons pas. Todos nós precisamos a graça de Deus, Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu, mas não merecemos. mais nous ne la méritons pas. Porque todos nós que estamos aqui, C'est nous tous qui sommes ici. não tem ninguém que pode dizer eu não Il peco. n'y a personne qui peut dire que moi je ne pêche pas. Todos nós pecamos, Nous péchons. mas a graça de Deus Mais la grâce de Dieu nos perdoa nous pardonne. e nos dá uma nova Elle oportunidade. nous donne une nouvelle opportunité. Aleluia. Ok. Agora, a leitura principal que eu peguei na manhã de hoje. Maintenant, notre texte principal de cet après-midi, Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas 23, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 23, 39 até 43. versets 39 à 43. Vamos nos colocar de pé para honrar a palavra de Deus. Nous allons nous lever pour entrer la parole. Quem tem em francês pode ler para facilitar. Lucas 23. Lucas 23, Luc 23, 39 até 43. 29 à 43. 39. Até 43. Eu vou ler em português. Estou a ler em francês. Amém. 39 a 43. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemavam dele, dizendo: se tu és Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro respondia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condição. E nós, na verdade, com a justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Amém. Palavra do Senhor. Amém. J'ai lu au nom du Seigneur. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit: je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amém. Ok. Pai, te agradeço por tudo que tu fizeste. Te agradeço por este momento, Pai. Neste momento queremos ouvir a tua palavra.
Senhor, não deixa que eu falo, mas fala você por trás de mim. Me usa como teu instrumento, Senhor Jesus Cristo, para o povo que está aqui a ouvir a tua palavra não saia conforme entrou. Pai, estou te pedindo que todo mundo que entrou neste lugar que não saia conforme entrou, mas que saia transformado e abençoado pela tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Ok. Podemos sentar. Nous pouvons nous asseoir. Ok. A Bíblia La Bible, é um livro da graça. c'est un livre de la grâce. Mesmo no tempo da lei, Même dans le temps de la loi, no Antigo Testamento, dans l'Ancien Testament, nós estamos a ver Deus da graça. nous voyons le Dieu de la grâce. Não no Novo Testamento, Même dans le Nouveau nós Testament, estamos a ver também Deus da nous graça. voyons aussi le Dieu de la grâce. Muitos de nós pensamos La plupart de nous pensons que a graça só começou no tempo de Jesus. que la grâce a commencé par No Antigo Testamento também estamos a ver Deus da graça. Dans l'Ancien Testament, nous voyons aussi un Dieu de Nós grâce. estamos a ver homem peca no jardim. Nous voyons l'homme qui pêche dans le jardin. Deus aparece e mata o animal. Il y a un Dieu qui apparaît et qui tue un animal. Pega a pele do animal e veste o homem. Il prend la peau de l'animal et habille l'homme. Deus já estava anunciando a graça que tem com o homem. Dieu montrait déjà la grâce qu'il allait donner. Deus não matou o homem, mas castigou o homem. Dieu n'a pas tué l'homme, mais il a puni l'homme. Aleluia. Então, o problema hoje em dia é o quê? Le problème que nous avons Que aujourd'hui, muitos de nós, la plupart d'entre nous, nós só focamos a graça na vida dos outros. nous regardons la grâce dans la vie des autres. Quando olho para o pastor Josué, Quand je regarde le pasteur eu Josué, digo que o pastor Josué é um homem que tem a graça do Senhor. je peux dire que le pasteur Josué, c'est un homme qui a la grâce de Mas Dieu. quando olho na minha vida, Mais quand je regarde ma vie, não vejo a graça de Deus na minha je vida. ne vois pas la grâce de Dieu dans ma vie. Só vejo os problemas da minha vida. Je vois seulement mes problèmes. Mas deixa-me te dizer alguma coisa. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Você também tem a graça de Deus na tua Toi vida. aussi, tu as la grâce de Dieu dans ta A vie. Bíblia diz dormir e acordar La Bible dit que dormir et se réveiller, não é hábito, ce n'est pas un habit. mas é a graça de Deus. C'est la grâce de Dieu. Então, se você está aqui na tarde de hoje, Si tu es ici, é porque a graça de Deus se manifestou também na tua vida. parce que la grâce de Dieu s'est Se manifestée. você aqui hoje está em vida, Si aujourd'hui tu es vivant, é porque a graça de Deus também se manifestou na tua vida. parce que la grâce de Dieu est sur ta vie. Aleluia. Entenda alguma coisa. Il faut que tu comprennes quelque chose. A Bíblia está nos dizendo o seguinte: La Bible nous dit ceci. que Jesus veio aqui na terra. Jésus est venu ici sur terre. Todos nós conhecemos essa história. Nous connaissons tous cette histoire. Jesus veio, Jésus est venu, ele morreu. il est mort. Mas antes de morrer, Avant d'être crucifié, todos nós conhecemos a obra que Jesus fez. nous connaissons tous l'œuvre que Jésus a fait. No princípio do seu ministério, Dans le début de son ministère, eu estou a ver um Jesus moi je vois un Jésus que fez milagres, qui a fait des miracles, que curou muita gente. qui a guéri plusieurs A personnes. Bíblia me diz La Bible me dit que apareceu um homem que ficou 38 anos por frente da Bethesda. qu'il y avait un homme qui était pendant 38 ans dans la piscine de A Bethesda. graça se manifestou na vida La dele. grâce de Dieu s'est manifestée dans sa vie. Uma mulher que sagrava durante 12 Une anos. femme qui avait la perte de sang pendant 12 A ans. graça se manifestou na vida La dele. grâce de Dieu s'est manifestée dans sa Uma viúva que perdeu o seu filho. vie. Une veuve qui avait perdu A graça se son manifestou enfant. na vida dele. La grâce s'est manifestée Então, dans sa vie. todas essas pessoas que estão a viver a graça, Ces personnes qui ont vécu la eles tiveram a grâce, pensar que a graça terminou aí. ils ont peut-être pensé que la grâce se Mas Jesus sabia Mais Jésus que savait a graça não terminou em que vocês. n'avait pas pris fin avec Ainda tem alguém que vai viver a graça mesmo no final do meu ministério. Il y avait quelqu'un qui allait vivre la grâce même à la fin de mon ministère. Entenda alguma Il coisa. faut que tu comprennes quelque chose. Quando você está a viver a graça de Deus, Tu vis la grâce de Dieu. não pensa que a graça terminou somente Ne ali. pense pas que la grâce se limite à toi. Exata para viva com a coluna Il y a des evangelista. gens qui vivent la grâce. Exata para viva com a Il y coluna a des gens açúcar. qui vivent la grâce à la fin. Aleluia. Existem pessoas que vivem a graça de Deus no Il y a des princípio. gens qui vivent la E grâce. também tem pessoas que vivem a graça de Deus no Et il y a fim. celles qui vivent la grâce à la fin. A Bíblia está dizendo o La seguinte: Bible nous dit ceci. que Jesus, quando curou todos os Quand homens, Jésus a guéri tous les hommes, Jesus fez o seu trabalho. Jésus a fait son travail. Jesus passou, quando chegou o último momento, Quand c'est arrivé à la fin, a última semana, la dernière semaine, Jesus entrou no
no domingo em Jerusalém. Jésus est entré à Jérusalem un dimanche. Ele pregou a palavra de Deus. Il a prêché la parole de Dieu. A mesma pessoas que estavam a ouvir Les mêmes personnes qui écoutaient, são a mesma pessoa que vão lhe rejeitar depois. c'est les mêmes personnes qui l'ont rejeté après. Na segunda-feira, Le lundi, Jesus entrou no templo Jésus est entré dans les temples. e tirou todas as pessoas que estavam vendendo daquele lugar. Et il a chassé toutes les personnes qui Na vendaient. terça-feira seguinte, Et le mardi, Jesus estava dando um ensinamento sobre os últimos dias. Jésus parlait du temps de la fin. E na quarta-feira, Et le mercredi, Jesus começou a entrar na casas. Jésus a commencé à rentrer dans des E maisons. entrou na casa de alguém e lhe meteram perfume nos Il est pés. rentré chez quelqu'un, on lui a parfumé les pieds. E na quinta-feira, Et le jeudi, Jesus estava comendo pela última vez com seus discípulos. Jésus mangeait pour la dernière fois avec ses E disciples. o Judas confirmou a morte, a traição Et dele. Judas avait confirmé sa trahison. Aleluia. Nós estamos a ver que vieram prender Jesus. Nous voyons qu'ils sont venus arrêter Jésus. Homem justo. Un homme saint. Homem que nunca pecou. Un homme qui n'a jamais péché. Mas Jesus foi condenado. Mais Jésus a été condamné. Jesus passou por quatro pessoas. Jésus est passé par 4 personnes. Passou por Anás, Il est passé chez Annas, Caifás, Caïphas, Pilatos Pilate e Herodes. et Hérode. Então eles decidiram que Jesus tem que morrer. Ils ont décidé que Jésus devrait mourir. Mas a morte de Jesus tinha um objetivo na nossa vida. Mais la mort de Jésus avait un objectif dans nos vies. Aleluia. Então a Bíblia diz o seguinte: La Bible nous dit ceci. que pegaram Jesus Ils ont arrêté e Jésus. levaram Jesus aonde? Na cruz. Ils l'ont amené à la croix. Aleluia. Agora eu vou entrar na minha pregação. Maintenant, je vais rentrer dans ma prédication. A Bíblia está dizendo o seguinte: La Bible nous dit ceci. que pegaram Jesus Ils ont pris Jésus. e meteram Jesus na cruz. Ils ont crucifié Jésus. Mas na cruz Jesus não estava sozinho. Mais sur la croix, Jésus n'était pas seul. Jesus estava no meio. La croix de Jésus était au No lado milieu. esquerdo tinha um ladrão. À sa gauche, il y avait un No lado direito também tinha um ladrão. et à sa droite, il y avait aussi un autre A voleur. nossa Bíblia que nós lemos La Bible que nous lisons não cita o nome dos ladrões. ne nous parle pas de nom de ce voleur. Mas na teologia, Mais dans la théologie, aprendemos na história da igreja nous avons appris dans l'histoire de que o nome daqueles ladrões era Dima e Gesta. que ces voleurs s'appelaient Dimas Dima e o Gesta. et Gesta. O Dimas era aquele que estava por parte de Jesus. Dimas, c'est celui qui était pour Jésus. E o Gesta era aquele que estava contra Jesus. Gesta, c'est celui qui était contre Jésus. Então, agora vamos entender o seguinte: Maintenant, nous allons comprendre ceci. Jésus, está pagando um preço il payait un prix. que ele próprio não provocou. Il était en train de payer un prix qu'il n'a pas fait lui-même. Mas no momento da morte, Pendant la mort, dois ladrões, 2 voleurs, está na direita, il y avait un à sa droite outro na et esquerda. l'autre à sa gauche. Então, aquele que estava na esquerda, Celui qui était à sa gauche, ele começou a se zombar de Jesus. il a commencé à se moquer de Jésus. Ele disse o seguinte: Il a dit ceci. não é você o filho de Deus? N'est-ce pas toi le fils de Dieu? Então, se tu és o filho de Deus, Si tu es l'enfant, le fils de salva-te Dieu, e também me salva. sauve-toi toi-même et sauve-nous aussi. Mas o homem que estava na direita, Celui qui était à droite, ele disse: se nós estamos aqui, il a dit si nous sommes ici, é porque nos foi feita a justiça. c'est parce que c'est la justice. Mas esse homem é Mais inocente. cet homme est innocent. Este homem é inocente. Cet homme est innocent. Ele não fez nada para chegar aqui. Il n'a rien fait pour E être. depois o que este homem disse? Et qu'est-ce qu'il a dit après? Jesus, Jésus, quando você ir no reino do céu, quand tu rentreras dans le royaume des cieux, lembra-te de mim. souviens-toi de moi. Aleluia. Quando você ir no reino do céu, Quand tu rentreras dans le royaume, lembra-te de mim. souviens-toi. Agora entenda alguma coisa. Écoute quelque chose. Duas pessoas 2 personnes na mesma situação, dans la même situation, mas só mais il n'y a qu'une seule personne entrou no paraíso. qui est entrée dans le paradis. Jesus estava aí presente. Jésus était présent. Jesus estava no meio dos dois. Jésus était au E milieu. Jesus é justo para todos. Et Jésus est juste, Mas somente mais il n'y a qu'une seule Entenda personne. alguma coisa. Écoute quelque chose. Podemos vir todos na igreja. Nous pouvons tous venir. Mas se nós não recebemos Jesus como Rei Si Salvador, nous ne recevons pas Jésus comme Seigneur, não vamos ir todos nós no mesmo destino. nous n'irons pas tous au même endroit. Aleluia. Os dois estavam na presença de Jesus. Tous les deux étaient devant Jésus. Mas somente entrou no Mais il y a une paraíso. seule personne qui est allée au paradis. Porque muitos de nós pensamos La plupart de nous, estar na presença de Deus être dans la présence de Dieu, é já ir no céu.
aller au ciel. Estar na presença não basta. Être dans la présence de Dieu. Mas receber Jesus como Rei e Salvador. Jésus É que vai nos fazer entrar no paraíso. Aleluia. entrer au ciel. Aleluia. O outro reconheceu Jesus como Rei e Salvador. Il a reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ele disse, quando você ir, Il a dit, quand tu viendras, pensa de mim, pensa de mim. souviens-toi de moi. Ele está falando no futuro. Il parlait du futur. Agora, Jesus está lhe respondendo no presente. Jésus l'a répondu au présent. Jesus disse, não amanhã. Jésus lui a dit, non, pas Não demain, depois da manhã. pas le lendemain, Não próxima semana. Mas ainda hoje. Ainda hoje. Ainda hoje. Você estará comigo. tu seras avec Você estará comigo. tu seras avec O moi reino de Deus. dans le paradis. Entenda alguma coisa. Écoute, O que você pediu a Deus ce que tu as para demandé que à no Dieu, próximo ano pour qu'il puisse le Deus vai te dar ainda este ano. Dieu te le donnera cette Ainda année. este ano você vai viver a graça de Et Deus. tu vivras la grâce de Dieu. Aleluia. Agora entenda. Maintenant écoute, A mulher do fluxo de sangue, la femme qui avait une perte de sang, ela pensou que a graça terminou nele. elle avait cru que la grâce se limitait à elle. O homem de 38 anos de presença Cet homme qui avait passé 38 ans pensou que a graça vai terminar nele. avait aussi cru que la grâce. Mas Jesus sabia o Et seguinte: Jésus savait ceci. vocês estão a viver a graça no vosso tempo. Vous vivez la Mas grâce. também tem alguém que vai viver a graça também no tempo dele. Quando alguém está a viver a graça de Deus, Quelqu'un est en train de vivre la grâce de não Dieu. inveja, mas reconheça a graça de Deus na vida dele. Ne l'envie pas, mais reconnaît la grâce de Dieu. Porque dans você sa vie. também vai ter momentos que vai viver a graça de C'est Deus comme na si sua tu vida. vivras la grâce Aleluia. de Dieu dans ta vie, à ton temps. Aleluia. Agora, o que me admira nessa história é o quê? Ce qui m'étonne dans cette histoire, c'est quoi? Ladrão Un voleur entrou no paraíso. qui rentre dans le paradis. Alguém que fez muito mal, Une personne qui a commis beaucoup des erreurs, qui a mas fait, entrou. il est entré. A graça de Deus La grâce de Dieu pode mudar a tua história mesmo morto. peut changer ta vie même au dernier moment. Aleluia. A graça de Deus pode mudar a tua vida mesmo La grâce de morto. Dieu peut changer ta vie même au dernier moment. Eram dois, Ils étaient deux. mas o outro reconheceu. Il y a un qui a reconnu. Aqui é meu fim. Ici, c'est ma fin. Mas se eu receber este homem como Rei Si Salvador, je reçois cet homme, já não será meu fim, vai ser meu começo. ça ne sera plus de ma fin, mais ça sera le début. Aleluia. Agora entende? Maintenant, écoute. Este homem pecou muito, Cet homme a commis beaucoup de matou péchés. muito. Il a tué beaucoup. As pessoas, quando estavam vendo a vida dele, Quand les gens regardaient sa vie, estavam dizendo o seguinte: ils disaient ceci. hoje é o teu fim. Aujourd'hui, c'est Você é um ladrão. toi, tu es un malfaiteur. Eles estão apontando dedo, Ils étaient en train de pointer. mas eles não sabiam que aí em cima o ladrão está conversando com Ils ne Jesus. savaient pas que là-dessus, le voleur parlait à Jésus. Eles não sabiam que aí em cima Ils ne savaient pas que là, a sur história desse ladrão está mudando. l'histoire de ces voleurs était en train de changer. Eu estou a julgar ele. Eu estou a julgar ele. Moi, je suis en train de le juger. Mas Jesus está prometendo a vida eterna Et Jésus dele. est en train de lui promettre la vie éternelle. Aleluia. Por isso que meu conselho que pode ter na tarde de hoje é o Pour quê? cela, mon conseil que je te donnerai de cette Quando alguém cair, quand il y a une personne qui tombe, não aponta nele. ne juge pas. Você viu quando ele caiu, Tu as vu quand il est mas a tombé. conversa dele com Jesus e esconderismo Mais você tu não viu. ignores sa conversation avec Jésus dans le privé. Aleluia. As pessoas que estavam embaixo Les gens qui étaient en bas, estavam julgando o pecado do ladrão. ils étaient en train de juger le péché du malfaiteur. E quando ele colou, Mais là-haut, história de Jesus changer. l'histoire est en train de changer. Aleluia. A história do ladrão Jesus você não sabe. Tu ne connais pas l'histoire du malfaiteur et de Jésus. Quando alguém cair, Quand il y a une personne qui tombe, se ele se arrepender, s'il se repentit, não aponta mais dele. ne le juge plus. Porque o que ele está a conversar com Jesus quando você não está, ninguém sabe. Ce qui parle avec Jésus dans le privé, tu l'ignores. Aqueles que apontaram o dedo, Ceux qui ont jugé le malfaiteur, eles ficaram. ils sont restés. Mas aquele que foi apontado, Mais celui qui a été jugé, ele entrou. il est entré. Aleluia. Por isso eu digo sempre, C'est pour cela que je dis toujours, o homem tem que deixar o hábito un homme doit abandonner l'habitude. de se focar no pecado do outro. Il faut que nous abandonnons l'habitude de nous focaliser sur le péché Se des autres. foca ainda no teu pecado antes de você se focar no pecado do outro.
péché. Porque a história, você pode ter um passado ruim. Tu peux avoir un passé qui n'est pas Mas bien. quando Jesus vai te Mais visitar, quand Jésus te visite, a tua história vai mudar. ton histoire va changer. Aleluia. A tua história vai Ton mudar. histoire va E changer. quando Jesus muda a história, Quand Jésus change a l'histoire, pessoa já não fala mais sobre o pecado. là, on parle plus. A pessoa fala sobre a obra de Jesus que fez na tua vida. On parle de l'œuvre de Jésus dans ta vie. Aleluia. Se nós olharmos Noé, Si nous regardons la vie de Noé, se eu perguntar no rapaz que está aqui, si je demande à la personne qui est ici se ele conhece Noé, s'il connaît Noé, acredito que ele vai responder. je crois qu'il va me répondre. Tu connais Noé? Il a fait quoi? Oui. Il a fait quoi? Noé fez o quê? Todos nós respondemos, Noé construiu a arca. Mas ninguém fala do Noé que ficou nu à frente dos seus filhos. Nous parlons de Noé qui a bâti l'arche, qui a construit l'arche, mais nous ne parlons pas de Noé qui était nu devant ses enfants. Por que não falamos que estava nu? Pourquoi nous ne parlons pas de Noé qui s'est Porque déshabillé? quando você cumpre a missão de Deus, C'est quand tu fais la mission de Dieu. a missão de Deus será mais alta que teu La pecado. mission que tu as accomplie sera plus forte que ton péché. Aleluia. Quando Deus entra na tua vida, Quand Dieu rentre dans ta vie, a presença de Deus, la présence de Dieu, a história que Deus vai mudar na tua vida, l'histoire que Dieu va changer dans ta vie, vai tapar o teu pecado. Vai tapar o teu pecado. Vai apagar o ôter pecado. ton péché. Por isso que devemos terminar este ano Pour cela, nous devons arrêter cette habitude de apontar dedo nas pessoas. de juger les autres. E também temos essas pessoas Et nous avons aussi ce genre de que personnes têm hábito de trazer pedras. qui ont l'habitude de ramener des pierres. Aleluia. Tem hábito de trazer pedras. Ils ont l'habitude de ramener des pierres. E não pedras pequenas, mas pedras grandes. Ils ramènent des grosses A pierres. Bíblia diz que trouxeram uma mulher a Ils Jesus ont ramené une femme à Jésus. e queriam tirar pedra nela. Ils voulaient la tuer. Porque esta mulher pecou. Parce que cette femme avait... Mas Jesus estava escrevendo no chão. Mais Jésus était en train Eles d'écrire, estavam falando sobre o pecado desta mulher. parler du péché de Mas Jesus está escrevendo no chão. Jésus était en train d'écrire. Por que Jesus estava escrevendo no chão? Pourquoi Jésus écrivait? No Antigo Testamento, os 10 mandamentos foram escritos nas pedras. Dans l'Ancien Testament, les commandements étaient écrits sur les pierres. Mas no Novo Testamento, Jesus está escrevendo na areia. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus était en train de... Porque Jesus sabia, Parce que Jésus savait, quando chover, a Escritura vai fazer o que? Vai se apagar. quand il y aura la pluie, tout ce qu'il avait écrit allait disparaître. Em outras palavras, Autrement, Jesus é a água da vida. Jésus est l'eau de... Quando ele entra na tua vida, o teu pecado faz o quê? Se apaga. Quand il rentre dans sa vie, quand il rentre dans ta vie, ton péché est ôté. Aleluia. O que você precisa na tua vida é Jesus. Tu as besoin de Jésus dans ta É vie. a graça de Deus na tua C'est vida. la grâce de Dieu dont tu as besoin. Você tem uma graça sem limite Tu as une grâce sans limite que está sobre a tua vida. qui est sur ta vie. Mas você deve reconhecer o trabalho de Deus na tua vida. Tu dois reconnaître l'œuvre de Dieu dans ta vie. Aleluia. A pessoa que reconhece a graça de Deus, La personne qui reconnaît la grâce de Dieu, ele não bate peito. c'est pas une personne qui s'en Porque orgueille. ele sabe que não sou eu, mas é a graça de Deus que está na minha Ce vida. n'est pas moi, mais c'est la grâce de Dieu qui est sur ma vie. Por isso eu admiro Pour pessoas cela, moi, j'admire des gens, que eles pensam que eles são tudo. des personnes qui croient qu'ils sont tout. Onga niveau na ngai za niveau na bangote. Oh, moi, j'ai pas le même niveau qu'eux. Onga na classe natanga eza ndenge moko Les te. études, c'est pas pareil. Oh, mikolo ekutu na kokende église na bango te. Oh, d'ailleurs, ces jours-ci, je n'irai pas à l'église. Mama soki okoya te oye te. Si tu ne viens pas, tu ne Mas você tem que saber que a graça de Deus é que está sobre tua vida. Tu dois savoir que c'est la grâce. Você não é nada e não é ninguém sem a graça de Deus. Tu n'es personne, tu n'es rien sans la grâce. Você pode estudar como estudar. Tu peux faire de longues études. Você tem que saber que é a graça de Tu Deus. dois savoir que c'est la grâce de Dieu. Mesmo se você estudou mais que nós. Même si tu as fait des études plus que nous, Exangolu. c'est la grâce. Mesmo se você casou primeiro que nós. Si tu te maries, Exangolu. c'est la grâce. Mesmo se você nasceu primeiro que nós. Si tu as eu les enfants, Exangolu. c'est la Mesmo se grâce. você tem a igreja mais grande que nós. Si tu
Ngolu. Alléluia. Tout est grâce. Tudo é graça. Tout est grâce. Tudo é graça. Tout est grâce. Quando Deus está te levantando, Quand tu es en train de t'élever, tens que ter muito cuidado. tu dois faire très attention. Muito cuidado. Très attention. O piloto, quando volta a subir, Quand le vol est en train de monter, quand l'avion est en train de é o momento que o voler, piloto fica mais atento. c'est le moment où le pilote est plus... Porque qualquer falha que ele vai fazer, Parce que n'importe quelle erreur qu'il peut commettre, ele pode cair. l'avion peut tomber. E é assim que tu tens que levar a tua vida. C'est de cette façon que tu dois faire de Mais que Deus está te levar, plus Dieu t'élève, mais humilde você tem que ser. plus humble tu dois devenir. Mais Deus te levantar, Plus Dieu t'élève, mais humilde você tem que ser. plus humble tu dois Porque devenir. você pode cair muito Parce rápido. que tu peux tomber très facilement. Aleluia. Você pode cair muito rápido. Tu peux tomber très facilement. Nós devemos deixar o hábito de apontar dedo. Nous devons arrêter avec les habitudes. Nós devemos deixar o hábito de ver o pecado do outro. Nous devons arrêter de regarder les péchés des autres. O ladrão que estava na cruz com Jesus, Le malfaiteur qui était avec Jésus sur la por muitos era o último dia dele. pour plusieurs, c'était son dernier jour. Mas para Jesus era o novo dia dele. Pour Jésus, c'était son nouveau jour. Muitos estavam vendo que ele está morrendo. Plusieurs étaient en train de le voir. Mas Jesus está vendo que ele está nascendo de novo. Et Jésus était en train de le voir se renaître à nouveau. Aleluia. Quando cada vez que você pecar, À chaque fois que tu pêches, não tenha medo nem vergonha de vir na presença de Deus. n'aie pas peur ni honte de venir dans la présence de Porque Dieu. todos nós que estamos aqui nesse lugar, Tous qui sommes ici en ce lieu, não tem ninguém que não peca. il n'y a personne qui... Se hoje em dia, se até hoje em dia estamos a viver, Si nous vivons é a graça de Deus que está se la manifestando na nossa grâce de vida. Dieu qui se manifeste dans notre vie. É a graça de Deus que está a te dar La grâce de Dieu a força para você te acordar. donne la force. É a graça de Deus que te deu o trabalho que você tem. Dieu qui te donne É a graça de Deus que te deu o filho que você tem. É a graça de Deus que te deu o casamento que você tem. É a graça de Deus que te deu a igreja que você tem. É a graça de Deus que te deu tudo o que você tem. É o fruto que tu tens, é a graça de Deus. Tu as ça. Tu não podes pensar Tu ne peux pas que estás a viver grandes coisas que tu as e tu és melhor que os outros. que tu es plus Tu tens que que saber tu dois o que savoir tu a viver agora ce que je vis aujourd'hui. é a graça de Deus. C'est la grâce de Mas a Dieu. graça de Deus C'est la grâce de também Dieu. pode se manifestar na vida do outro. Dans la vie de Então, se eu l'autre, estou a viver agora, si je vis esse aujourd'hui, é o tempo de viver a graça. don de la Mas grâce, ele também vai viver a graça no tempo dele. Aleluia. don de la grâce. Aleluia. Nós devemos reconhecer a graça de Deus Nous devons reconnaître la grâce de Dieu na nossa vida. dans notre vie. E devemos saber que tudo é graça. Et nous devons savoir que tout est grâce. Você pode ter talento como Tu talento, peux avoir des talents, mas tens que saber que é graça mais de tu dois Deus. savoir que c'est la grâce de Dieu. Eu já não vou mais na igreja. Moi, je n'irai plus à l'église. Mesmo se eu estiver bem ligado, não vai atender. Si on m'appelle, je ne veux pas répondre. Mamãe, você que está perdendo tudo. C'est toi qui es en train de perdre. Você que está perdendo. C'est toi qui es en train de perdre. A igreja sem você vai continuar a ser igreja. L'église continuera à être l'église même sans toi. A igreja sem você vai continuar a ser igreja. L'église continuera à être l'église sans toi. Deus sem você vai continuar a ser Deus. Même sans toi, Dieu continuera à être Dieu. Mas você sem Deus não é Mais toi, nada. sans Dieu, tu n'es rien. Quando você reconhecer a graça de Deus na tua Tu vida, reconnais la grâce de Dieu dans toi. você vai entender alguma Tu coisa. vas comprendre quelque chose. Eu tenho que descer Je dois m'humilier. para Jesus subir. Je dois descendre pour Por que isso que João Batista reconheceu a graça. Jean-Baptiste Quando a graça estava vindo, quand la grâce, João Batista disse o seguinte: Jean-Baptiste a dit Sana quitaria só nini amada. Porque João Batista entendeu alguma coisa. Jean-Baptiste avait compris quelque chose. Eu sou o João, Moi, je suis. mas ele foi enviado para salvar o mundo. Mais lui, il a été envoyé pour sauver le monde. Então eu tenho que descer Moi, je
grâce na nossa vida. sur nous. Se nós não entendemos o objetivo da graça, Si nous ne comprenons pas l'objectif de la grâce, nós vamos perder. nous allons nous perdre. Eu posso pregar, Deus vai te abençoar, Je peux prêcher, Dieu va te bénir, Deus vai te dar. Dieu va te donner. Todo mundo vai gritar amém aqui. On va tous crier Amen. Mas devemos entender que tudo aquilo é graça de Mais nous Deus. devons comprendre que tout cela ce n'est que grâce. Tudo aquilo é graça de Tout Deus. cela n'est que grâce. Outra vez temos que mudar pouco a pregação. Nous devons changer de foi. Devemos ensinar, antes de falar que Deus vai nos abençoar, Avant de parler de la bénédiction, devemos explicar que aquela bênção é graça. nous devons d'abord expliquer que cette bénédiction est une grâce. Então você não pode ser forçado a vir à igreja. On ne peut pas te forcer à venir à l'église. Não pode. Non, on ne peut pas. Pastor, não podemos forçar alguém a vir na igreja. On ne devrait pas forcer les gens à venir. Devemos aconselhar. Nous devons conseiller. Se ele não aceitar mais vir, S'il ne veut pas venir, tá bom. c'est bien. Tem uma palavra que se diz: Il y a une citation qui dit, quando alguém não quer conselho, quand une personne refuse les conseils, devemos dizer que a consequência lhe prega. les conséquences corrigent mieux que les conseils. Depois de Jesus, Après Jésus, a consequência é o melhor pregador. les conséquences, c'est le meilleur prédicateur. Primeiro, o melhor pregador é Jesus. C'est Jésus qui est le meilleur prédicateur. Depois a Et consequência. après, c'est la Porque as conséquence. consequências nos pregam. Les conséquences nous prennent. Quando a consequência nos prega, Quand les conséquences nous conseillent, nós voltamos no caminho. nous retournons au droit chemin. Mas a minha vontade não é que você viva a consequência. Mais je ne veux pas que tu vives les conséquences. Mas eu quero que você vive a graça de Deus. Je veux que tu puisses vivre la grâce de Dieu. Que a graça de Deus nunca para derramar na tua Et la vida. grâce de Dieu ne s'arrête pas sur Que ta a vie. graça de Deus continua a derramar na tua La vida. grâce de Dieu puisse continuer à être sur la Que você começa a viver a graça de Deus sem limite. puisse commencer à vivre une grâce de Que Dieu. ainda este ano 2024, Dans cette année 2020, antes do ano acabar, avant la fin de que l'année, você reconheça que tu puisses que reconnaître tudo que eu sou, que tout ce que je tudo que suis, eu tenho, tout ce que j'ai, é a graça de Deus. grâce de Dieu. E que a graça de Deus você não somente La reconheça, grâce de Dieu, mas também começa a viver a graça de Deus. pas seulement reconnaître la grâce de Dieu, mais que tu puisses commencer à la vivre. Aleluia. Você começa a viver a graça. Que tu puisses commencer à vivre la grâce de Dieu. Onde as pessoas estão a falar que é teu último dia, Quand les gens diront que c'est ton dernier jour, Deus está a dizer que é o teu primeiro dia. que Dieu puisse dire que c'est ton premier jour. Onde as pessoas estão a meter ponto, Où les gens mettent un point dans ta vie, Deus está a começar a escrever uma nova história na tua Dieu va vida. commencer à écrire une nouvelle histoire dans ta Onde as pessoas estão a te chamar de pecador, vie. Où les gens t'appellent pécheur, Deus está a te chamar de justo. Dieu t'appelle juste. Onde as pessoas estão a ver que você caiu, Quand les gens te voient, Deus está a ver que você está a se arrepender. Dieu est en train de te voir. Onde as pessoas estão a dizer que para você acabou, Quand les gens disent que c'est fini, Deus está a dizer a minha graça vai se manifestar na tua vida. dire que ma grâce va se A manifester. graça de Deus vai se manifestar na tua La vida. grâce de Dieu va se Você manifester. tem que ser como aquele ladrão. Tu dois être comme ce Onde manifeste. os outros estão apontando dentro de Quand Jesus, les gens étaient en train você está a de reconhecer que Ele é o Salvador do tu mundo. puisses reconnaître que celui de Onde son as pessoas estão apontando dentro do ladrão, Quand les gens étaient en train de o ladrão está perdendo tempo de reconhecer que estão ao lado de Jesus. Peter était en train de se dire O ladrão sabia o seguinte: il savait ceci. posso perder tudo, Je peux tout perdre. já perdi tudo porque estou aqui J'ai crucificado, déjà tout perdu parce que je mas suis não posso ici. perder a oportunidade Je ne peux pas perdre de l'opportunité receber a
commencer Você vai começar a viver o trabalho da cruz da tua vida. vivre l'œuvre Ainda este ano, cette année, não o próximo ano. pas l'année prochaine. Ainda este ano. C'est en cette Você vai viver as coisas da cruz. tu vas vivre O trabalho que ele fez na cruz. ce qu'il a fait sur la Quando ele morreu, quand il est mort, ele nos deu a vitória. il nous a donné la Jesus victoire. Cristo é o vitorioso. Jésus-Christ est Mas nós somos mais do que nous sommes plus que Aleluia! Jesus Cristo venceu, Jésus-Christ a vaincu. mas nós somos mais que Nous vencedores. sommes plus que vainqueurs. Aleluia! Porque com o nome de Jesus Parce qu'au nom de Jésus, não tem nada que vai nos il n'y a vencer. rien qui pourra nous vaincre. A morte não venceu Jesus. La mort n'a pas vaincu Jésus. É Jesus que se entregou na C'est morte Jésus qui s'est donné para salvar você, pour te para sauver, salvar eu, pour me sauver, para nos salvar. pour nous sauver. Aleluia! Não é a morte Ce n'est pas la mort. que venceu Jesus. La mort n'a pas vaincu Jésus. Se a morte vencesse Si Jesus, la mort avait vaincu Jésus, depois de 3 dias Jesus não poderia ressuscitar. Jésus n'allait pas ressusciter après 3 jours. Mas Jesus tinha que cumprir a sua missão aqui na terra. Mais Jésus devrait accomplir sa mission sur terre. Ele teve que morrer para você e eu. Il est mort à cause de toi et moi. Então, quando ele morreu, Et quand il est mort, no primeiro dia a morte pensou que eu ganhei. le premier jour, la mort a cru qu'il No avait segundo vaincu. dia a morte pensou que eu Le ganhei. deuxième jour, la mort a cru qu'il Mas no avait terceiro vaincu. dia a terra já não resistiu mais. Et le troisième jour, la terre n'a pas pu Porque a Bíblia está résister. dizendo o seguinte: Parce que la Bible dit que ceci. tem um nome que está em cima de todo nome. Non, qui est au-dessus de tous les noms. É o nome de Jesus. É o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Le nom de Jésus. Quando os inimigos estão a vir, Quand l'ennemi vient, quando as lutas estão a vir, quand les batailles viennent, você não pode ter medo das tuas lutas. tu ne peux pas craindre les As batailles. tuas lutas é que tem que ter medo do teu Jesus. C'est les batailles qui doivent craindre ton Jésus. Porque o nome de Jesus Parce que le nom de Jésus está em cima de sobre todo nome. est au-dessus de tout nom. Corona é um nome. Corona, c'est un nom. Malária é um nome. Malaria, c'est un nom. Lutas é um nome. Les batailles, ce ne sont Falta que de des noms. trabalho é um nome. Le chômage, Falta c'est de un nom. documento é um nome. Le manque des Agora, papiers, c'est tem un nom. um nome. Mais il y a un nom. Aquele corona como aliança. Au-dessus de tout Está como na Yesu. Aquele que morreu na cruz. Aquele que foi crucificado para você. Ele diz, Eli, Eli. Eli, Eli. Quando ele gritou isso, a vitória veio na tua vida. Nenhum feiticeiro, Aucun sorcier vai te vencer. peut te vaincre. Porque aquele que está dentro de você Celui qui est é en toi maior do que o feiticeiro da tua família. celui qui est en É maior do que as lutas da tua vida. É maior do que os problemas que você tem. plus que les problèmes que tu as. Jesus disse, Jésus a dit, vocês são a luz do mundo. vous êtes la lumière Então, du monde. quando as pessoas estão a ver, Quand les gens eles voient não veem Jesus na vossa vida. Jésus dans vos Então, o inimigo não pode vos dar medo. l'ennemi ne peut pas É vocês que têm que dar o inimigo um medo. vous que Aleluia. peur. Porque o trabalho da cruz, Parce que l'œuvre de la croix, a vitória foi para você. la victoire était O pour toi. Satanás estava vos declarando. Et Satan était en train de Deus te enviou os réclamer. profetas. Jésus a envoyé, Dieu a envoyé des Muitos prophètes. profetas. Dieu a envoyé plusieurs Ele passou, prophètes. caiu. Ele passou, caiu. Élie est Outros passé. profetas passaram, Les caíram. autres prophètes sont Então, Deus passés. viu. Dieu a O que eu posso regardé. fazer? Qu'est-ce que je peux Se eu faire? enviar um homem, Si j'envoie encore un homme, ele vai il cair. va tomber. Então, eu mesmo vou descer. Moi-même, je vais Mas vou descendre. descer como homem. Je vais descendre comme Agora, un homme. quando eu descer lá, Mais quand je descendrai eu là, vou tirar o homem. moi, je vais en arracher l'homme. As coisas do homem eu vou tirar. Je vais prendre l'homme, As coisas do homem eu vou tirar. prendre tout ce qui est de l'homme. E eu vou dar ao homem as minhas coisas. Je vais enlever tout ce que l'homme a de mal. Dentro de você há coisas de Deus que na tua vida. Dans ta vie, il y a des choses que tu A as. Bíblia diz que o teu corpo é o templo do Espírito Santo. Corps est le temple du Saint. Então a doença não pode entrar nesse La corpo. maladie ne peut pas être dans le temple de Dieu. O problema não pode entrar nesse corpo. Les problèmes ne peuvent pas demeurer dans ce corps. O teu corpo tem que ter a bênção de Deus. Dans ton corps, il doit avoir la bénédiction de Se Dieu. você nunca tive filho, Si tu n'as jamais eu des eu enfants, quero declarar que você vai ter o teu corpo do Espírito je Santo. déclare que tu as des Teu enfants. corpo é o templo do Espírito Santo. Ton corps est le temple. Quando as pessoas dizem que você não vai nascer, Quand les gens disent que tu ne Deus vas está pas dizendo que eu vou multiplicar. tu es en train de Porque a palavra dele multiplicai-vos. que sa parole
Se todos nós que estamos aqui, si nous tous qui sommes ici, temos Criador, nous avons le même Créateur, o que nós devemos ter confiança ce que nous devons avoir, é a palavra do Criador, nous devons avoir confiance não a en la palavra parole. daquele que foi criado. Nous devons avoir confiance en la parole de Dieu, pas la parole d'un. O juiz pode falar, Un juge peut parler. ou contra o caráter do rejeiteu. Je te rejette, tu Mais Bible não dit, mais la Bible dit. place tinha uma colo, é peça de leão. Onde você pisou, que foi dado, está tudo assim dizer, leão me foi dado. Les liens qui Leão me foi dado. le lion, Tudo que estou dizendo tout ce que nous vivons, é graça de Deus. la grâce de Dieu. Diga teu vizinho, não seja angolu. Diga teu vizinho, não seja angolu. E tudo é graça. Dis-lui, tout est grâce. E tudo é graça de Deus. Tout est grâce. Você vai viver a graça de Deus. Tu vas vivre la grâce de Se Dieu. as pessoas estão te apontando neles, Si les gens sont en train de deixa eles te apontarem neles. leur de juger, Mas vamos mudar a sua palavra. mais ils vont changer la. Aleluia. Apóstolo Paulo foi mordido pela cobra. L'apôtre Paul avait été As piqué par pessoas un serpent. começaram a dizer, esse vai morrer. Ils ont commencé à dire qu'il va mourir. Mas apóstolo Paulo sabia. Mais l'apôtre Paul Eu não savait, posso morrer. moi je ne peux pas. Porque o sangue que está aqui dentro C'est le sang qui é est o sangue do mais vencedor. É o sangue do vencedor. É o sangue do vencedor. A Bíblia está dizendo. As pessoas que disseram que o apóstolo Paulo vai morrer qui ont dit que são a mesma pessoa c'est les mêmes que personnes começaram qui depois ont commencé a acreditar no Deus do apóstolo Paulo. croire en Dieu. Aleluia. Deus disse a um profeta: Dieu a dit à un prophète, vai dizer a este homem que vai morrer. va dire à cet homme qui a son roi, O homem recuou e começou a chorar. il a commencé à pleurer. Ele disse a Deus: tudo que eu fiz para você, Il a regardé Dieu, il a pensa em mim. Dieu, souviens-toi de moi. O profeta já estava aí na casa dele. Le prophète est en train de revenir. Deus poderia mandar uma outra pessoa voltar. Dieu pouvait demander à une Mas personne. Deus mandou o mesmo profeta. Dieu a ordonné au Disse: volta lá. il a dit rendre Ele disse que não perder ainda há muitos anos. tout. O monopólio não vai te ocupar na terra. Já teve monopólio quando a moeda que toca o moeda. O moeda não vai te ocupar na terra. Já teve monopólio quando a barriga chegou. O monopólio quando vai te ocupar um bocado na terra. Já teve monopólio quando aqui sanga. Aleluia. Porque tirar a graça de Deus é a tua. Aleluia. Vamos levantar para orar. Nous allons nous lever. A graça de Deus está em você. La grâce de Dieu est en vous. Ninguém tem palavra maior se não for Deus na tua vida. Personne ne Ninguém pode falar mais do que Deus na tua vida. peut parler plus A que Dieu. graça de Deus La grâce de Dieu vai te dar aquilo va te que donner os outros não conseguiram pegar em 10 anos. ce que les A gens. graça de Deus vai te dar hoje. La grâce A de graça de Deus Dieu. vai te dar hoje. La grâce de Dieu te donne. Volume sabe. Recompensa é olho para Jesus para tu e tentaliza. Não controlou o leão. O controlou o leão vai ter dado o olho na boca. Aleluia. Aleluia. Nesse momento eu quero En ce moment, que você comece a pedir ao Senhor j'aimerais que tu puisses demander au Seigneur que a graça dele se derrama sobre tua que vida. sa grâce puisse se déverser sur ta vie. Diz, Senhor, Dis Seigneur, a tua graça que ta grâce se derrama sobre minha vida. puisse se répandre sur moi. Quando as pessoas meteram ponto, Quand les gens vont, où les gens ont mis un point, você começa a escrever a continuação da minha que história. tu puisses commencer à écrire. Quando as pessoas disseram que acabou, Où les gens ont dit que c'est faux, você começa a escrever que começou. que tu puisses commencer à écrire à nouveau. Músicos. Quando você estiver orando, ora com toda a fé. Prie avec foi. Com toda a fé. Prie avec foi. Estás a orar, estás a aplaudir. Pendant que tu prieras, tu sais, Estás a orar, estás a aplaudir. tu vas prier